estilista de destaque mundial. Alia sofisticação e design em suas criações. Coordenador do Fórum de Inspirações para Calçados e Artefatos, busca na pesquisa o diferencial do seu trabalho, que une tecnologia, moda e inovação. No Autografando dessa semana, Walter Rodrigues. Olá, Walter, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, obrigada por nos receber, por conceder a entrevista para o Autografando, em primeiro lugar. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. E a gente queria começar aí falando sobre a trajetória da tua carreira. Como que tudo começou, Walter? Quando que tu começou a criar? Bom, desde pequeno. Desde pequeno mesmo. Na realidade, assim, a questão estética na minha vida, ela participa já há muitos anos. Talvez o dado mais peculiar da minha vida seja que eu sou como que o último membro da minha família com muitos anos de diferença das outras minhas irmãs. Eu tenho 7 e 8 anos de diferença. Então isso fez uma coisa muito divertida para mim, porque os meus amigos sempre foram os amigos das minhas irmãs. Então eu sempre vivi num universo que não era o meu. Sempre estava num universo emprestado, como eu dizia. E a partir disso também, eu morava numa pequena cidade no interior de São Paulo. Apesar de ter nascido em Herculândia, eu cresci numa cidade chamada Tupã, que fica como 40 quilômetros, assim. Mas é uma cidade que tem mais escolas e tinha mais condições de desenvolvimento, na realidade. E eu lia muito nessa época, assim, eu sempre fui um leitor voraz e todos os tipos de publicações me interessavam, de arte, de tudo isso. Então eu sempre fui um esteta desde pequeno, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa ligada à arte e às artes plásticas, talvez porque o desenho desde pequeno também tenha sido no princípio o início desse olhar. Mas quando eu estava fazendo o segundo grau, eu tive uma oferta de trabalho, daquela coisa de trabalho de verão. Eu sempre gostei de roupa, apesar de não ter ninguém envolvido com construção de roupa na minha família, a não ser aquela coisa normal de sua mãe cortar alguma coisa e fazer. Mas profissionalmente eu não tenho nenhuma base, nenhum pilar que eu pudesse ter me espelhado, eu não tenho isso. Nenhuma referência, exatamente. E daí, com mais ou menos, acho que 16, 17 anos, eu recebo uma proposta de um trabalho de verão, que naquela época, imagina, nós estamos falando dos anos 70, final dos anos 70, isso era muito raro. E eu fui trabalhar na loja e adorei atender as pessoas. E acho que isso foi o grande estopim de toda uma ideia de descobrir o desejo das pessoas. Isso é o que realmente me interessa. Mas veio essa proposta porque você já estava engajado? Sim, porque na realidade eu sempre tive um gosto muito peculiar para me vestir, sempre fui uma pessoa que cuidei disso de uma forma... Eu nunca fui exagerado, mas na realidade sempre gostei de coisas boas, de coisas de qualidade, e isso a proprietária da loja notava, sabia disso. Então foi muito fácil esse convite. Até existe uma lenda já nessa história, mas a verdade é, eu reclamei da vitrine, eu sou um reclamão de princípio, e eu disse, a sua vitrine está muito feia, e ela disse, venha e faça. E eu fui e fiz, e a partir daí começou uma interação muito maior dentro da loja, com produtos, com tudo isso, e foi quando surgiu a proposta de ir trabalhar. E trabalhar num balcão é uma universidade, porque na realidade constantemente você é tocado por alguma pergunta, por alguma questão, por algum motivo, e você tenta resolver isso para as pessoas. E eu resolvia isso muito bem. Então, consequentemente, a minha carreira de moda foi muito interessante, porque eu comecei no balcão, depois eu fui para São Paulo em 83 e comecei a trabalhar na Editora Abril, comecei a fazer uma revista, eu comecei como produtor na revista Manequim, que me deu uma visão fantástica sobre como é que se faz uma revista, as reuniões de pauta. Nós fizemos algumas matérias foram feitas aqui no Sul, outras foram feitas na Bahia, então toda a produção, toda aquela loucura, conhecer os grandes fotógrafos, andar no mesmo elevador que a Constanza Pascolato, quer dizer, tudo isso para um caipira, que era naquela época, era muito interessante, muito divertido. E, consequentemente, meu primeiro trabalho de design foi na Core, fazendo parte da equipe de estilo da Core. Em seguida, eu sou convidado para fazer parte da equipe da Wiclo, que é da Clorosco, onde eu realmente trabalhei 2 anos e meio e foi toda a base do meu aprendizado, inclusive o início da pesquisa sobre mulagem e tudo isso. Depois eu participei da cooperativa de moda, em seguida a cooperativa termina, eu tenho um projeto na mão chamado Satori, que era uma loja no Shopping Morumbi, em São Paulo, que foi muito interessante fazer. Em 89 eu desisto dessa parte de ser estilista naquele momento e volto a ficar como
já como um diretor de arte, trabalhando full time com propaganda, com agências de publicidade e um fotógrafo, que era o fotógrafo Miro, e que eu acho que foi o meu MBA de imagem, de história, de tudo isso, porque a fotografia requer exatamente esse olhar muito mais aprofundado. E não dava tempo para as duas coisas, tu queria se dedicar a isso? Mesmo. Na realidade, eu tenho fases que eu me sinto muito cansado com algumas coisas, então isso é normal para mim. Mas em 91 eu volto de novo a fazer coleção para uma marca chamada Bicho da Seda, que não existe mais, e que eu achei que foi muito interessante porque todo designer tem que ter uma experiência de fazer um trabalho que não seja o seu próprio, porque você é obrigado a olhar para o mundo com os olhos de outra pessoa. Então isso para mim foi muito interessante. Mas a partir de 92 eu já lanço a minha marca e as coisas todas desencaminham do jeito que estão hoje, com a minha marca com 40 pontos de venda aqui no Brasil. Nesse momento a gente não está exportando. A minha vida é um tanto atribulada porque desde 2005 eu tenho uma conexão muito forte com Novo Hamburgo, através da Sintecal, da qual eu coordeno o Fórum de Design, que eu tenho muito prazer de fazer isso, porque ele na realidade exercita essa minha outra opção de vida, que é ser pesquisador e ser um cool hunter, por exemplo. Então isso é muito interessante para mim. O Fórum me dá a opção e a oportunidade de fazer isso. Continuo fazendo as minhas noivas, as minhas coleções. Eu pulei o inverno passado, mas voltei no verão para o Fashion Rio e continuo agora no próximo. E tenho a companhia de balé que é o Estúdio 3 e a Sociedade Masculina, da qual eu sou, eu diria, o diretor artístico para tudo que é figurino, tudo que é matéria de tecido, de tudo isso que envolve os bailarinos. Então é muito interessante. Nesse momento eu estou trabalhando com um coreógrafo alemão e estou, de certa forma, desenhando 3 balés baseados na obra do Ravel, que é aquele compositor maravilhoso que fez, inclusive, o Bolero, que é uma das músicas de uma das coreografias. Então, minha vida é bem agitada, bem bacana. Deu pra ver. Walter, da onde que sai, qual que é o combustível aí do estilista? No teu caso, por exemplo, o que tu busca para criar, para renovar o teu próprio processo de criação? Onde que tu busca? Assim, é no dia a dia? É no que essas tuas referências para estar inovando? Na realidade, eu acho que eu sempre digo isso, eu sou um antropólogo frustrado, na realidade. Eu acho que para você fazer moda, a base de tudo é a história. Né? Assim, cada vez mais eu fico ciente disso. Eu sempre fui um bom aluno de história e de geografia, eu sempre gostei mais de humanas do que de exatas, na realidade. Tanto que estar sentado nessa mesa de modelagem é uma coisa bem divertida, porque tenho pavor de qualquer construção de molde, por exemplo. Acho deslumbrante quem possa traçar um molde, na realidade, mas eu me sinto absolutamente inútil nessa hora. E então, assim, olhar para o mundo me fascina, sabe? Assim, minhas viagens, ficar no aeroporto, que eu tenho feito isso muito, olhando para as pessoas, meu próprio olhar para cada lugar que eu vou, sabe? Assim, é muito interessante. Eu acho que o entorno todo me fascina, seja ele se eu estou envolvido pela natureza, se eu estou envolvido pelo caos, pela confusão das metrópoles, pelas pessoas, o que eu posso ainda buscar de diferente nos lugares mais incríveis. Por exemplo, nas 2 últimas viagens para a China, eu tive a oportunidade de entrar em contato com a 52ª minoria dos chineses, que são os Miao, que é um povo que eu amo, que eu adoro. E não vai me perguntar por quê, porque eu não sei, mas eu adoro a maneira como eles fazem a roupa, como eles tratam a roupa. A roupa tem uma simbologia muito importante no dia a dia deles. Eu sou uma pessoa que acredito na questão do ritual. Eu acho que o ritual é uma coisa importante para o ser humano. Eu acho que torna a gente mais consciente de tudo à nossa volta, né? Então, eles me fascinam. Então, tudo isso misturado, na realidade, é um grande liquidificador. A minha cabeça é um grande liquidificador. Tudo interessa. Não diria que uma notícia no